Você está buscando melhorar a gestão da sua frota, mas não sabe como? Ou até mesmo você está procurando uma tabela de economia para entender quanto realmente você vai conseguir de economia com a melhoria da sua frota? Esse é o vídeo de hoje. Eu quero te entregar uma ferramenta gratuita onde você vai começar a entender a gestão da sua frota, entender sobre telemetrias e como realmente você vai gerar economia e valor no seu desenvolvimento. Então fica até o final desse vídeo que eu quero estar te ensinando tudo sobre ela. Eu sou o Roger Silva, atuo há mais de 10 anos no mercado de rastreamento e gestão de frotas e estou aqui para melhorar a sua gestão. Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje um vídeo diferente aqui para a gente estar conversando realmente sobre essa economia que a gente pode gerar com a melhoria na gestão. O vídeo de hoje eu vou realmente trazer essa tabela, a gente vai compartilhar a tela aqui, por isso que ele está diferente também, para vocês entenderem como é que vocês fazem essa tabela, como é que vocês projetam essas economias e como é que é a sua gestão, como é que você pode realmente trazer resultados para ela. Então a gente vai atuar aqui em cima de 3 formas na tabela, então são 3 dados que a gente vai trazer. A gente vai trazer o dado de parado com o motor ocioso, então quanto que a sua frota está gastando quando ela fica parada ligada, então tá lá o caminhão ou o carro parado com o motor ligado, quanto que ela está consumindo. Um segundo pilar, então, indo para a questão de velocidade, se a sua frota está excedendo a velocidade, está lá trabalhando com um veículo acima dos limites e você está consumindo mais combustível, quanto que isso está representando na sua gestão. E o terceiro é uma expectativa de melhoria de consumo, quanto que você acha que a sua frota pode melhorar nesse consumo se ela reduzir esses 2 pontos e outros pontos também, quanto que isso vai gerar de economia para a sua frota. Então a gente vai compartilhar aqui a tela, a gente vai conversar sobre cada um desses pontos, como é que é a realidade das frotas hoje e como é que você vai projetar realmente esse desenvolvimento. A ideia aqui do vídeo é você realmente entender a sua gestão, ver pontos realmente de melhorias que você pode ter e quanto que isso vai realmente custar no seu bolso e vai trazer de retorno para você. E eu já tô aqui com a tabela então aberta, mas antes de falar dela, só vou destacar que ela é feita pelo Grupo Rastrack, onde você pode realmente fazer a gestão da sua frota, automatizar os seus dados e ter essas telemetrias e outras mais para melhoria da sua gestão. Lá tem também o Vimulta, que é a plataforma de débitos veiculares, onde você vai ter todas essas consultas automatizadas. Vamos lá, vou te explicar como é que ela funciona. Primeiramente, você vai coletar essa tabela através deste link. Você vai ter ela aqui para fazer o download, basta vir aqui e baixar ela no Google Drive, e quando você fizer a abertura da tabela, você vai então ser direcionado a essa tela aqui. Aberta aqui então a tabela, você nessa primeira tela tem os dados da sua frota. Qual que é a sua frota? Qual que é o seu modelo? O legal dessa tabela também é que você vai ter essa dinâmica de poder fazer ela por nicho ou uma média geral. Você que decide o que você vai querer fazer, como é que você vai querer montar ela. A gente vai montar ela aqui pensando em veículos leves. Como é que um veículo leve vai ser essa atuação, como é que você vai ter essas melhorias e quais os dados que ela vai gerar. E no final, ela traz ainda um resultado total dessa frota, quanto é que ela realmente vai estar trazendo de economia. Hoje é dia 24 de janeiro de 2026 e o preço do diesel hoje ele está em 6,12 segundo o Google e segundo o Google também a gasolina está 6,44. Então vamos trazer aqui para a tabela, já deixei aqui anotado para ficar bem clara essa informação e vamos pensar então numa frota de 20 veículos que rodam em média 2.000 quilômetros por mês. Vamos pensar em 10 como média de consumo, a gente sabe que tem veículos que fazem mais, veículos que fazem menos, vamos então pensar numa média de 10 e no preço da gasolina aqui então em 6,44. E esses são os dados que você precisa para começar a sua tabela. Não são dados difíceis de você ter e que vão realmente trazer essas informações. A partir daqui, a gente vai agora realmente estipular como é que cada telemetria, como é que cada desenvolvimento vai funcionar. Indo primeiramente para a parte de motor ocioso. Quanto tempo que o seu veículo fica parado com o motor ligado durante o dia? Aqui então a tabela ela funciona com alterações nas partes amarelas. Aonde está em amarelo, você pode alterar o número para fazer essa projeção. Vamos pensar aqui que o seu veículo fica 1 hora durante o dia parado com o motor ligado. E aqui a gente está considerando durante o dia de trabalho, né? Você tem horário de almoço, você tem a parada no cliente, você tem uma parada para descanso. Então você tem várias dinâmicas aqui que vão acumular para ficar essa 1 hora. Quando a gente fala em veículos leves, nós temos aqui com o ar desligado uma tabela que nos diz que tem 1,5 litros de consumidos por hora e com o ar ligado 1,9 de consumo por hora. Aqui vamos pensar que essa 1 hora é com o ar ligado. Isso por dia o veículo vai estar gastando R$ 12,24. Em um mês ele vai estar contando R$ 244 de consumo. Aqui a conta já é feita pensando em 20 dias úteis, então isso resulta em um ano em
R$ 2.936 por ano sendo gastos com o motor ocioso. Pensando na sua frota de 20 veículos, dá 58 mil a mais sendo gasto com gasolina somente para motor ocioso. Então aqui é só uma parte que a gente está falando da tabela e a gente tem mais coisas para estar contando. E eu quis começar exatamente com o motor ocioso por causa desse número, porque exatamente é onde mais representa o seu custo. Você não consegue enxergar isso aqui. Isso aqui é um custo que está lá oculto na sua gestão, que você não consegue visualizar e você vai ter exatamente ele sendo dia a dia corroído. Aqui a gente não está nem falando, por exemplo, do desgaste que isso aqui causa. Quanto que o seu veículo gasta ficando parado com o motor ligado, lá com o ar-condicionado ligado, gastando gasolina, gastando o próprio motor. Então, 1 hora é bem racional para a gente estar desenvolvendo, mas você pode aqui fazer meia hora, 20 minutos, pode quebrar esse número e fazer a sua conta. Quanto que realmente isso aqui representa na sua gestão. Indo agora, então, para a tabela de velocidade excedente. Quanto que o seu veículo gasta se ele estiver excedendo a velocidade de 100 ou 110 km por hora. E como a gente está falando de veículos leves, ela tem até uma observação. Quando a gente fala de veículos leves, para não confundir esse dado e a gente falar somente de uma informação, que é o que a gente possui aqui, a gente faz essa conta somente por 110 km por hora. Então, velocidades locais onde o veículo passou de 110 km por hora para ter esta informação. A gente não vai trabalhar aqui com 100. Aqui a gente altera, então, quantos por cento que você acredita que a sua frota está rodando acima de 110 km por hora. E aqui do lado, ele já traz exatamente essa conta. Pensando aqui em 10%, como ele roda 2.000 km, ele vai estar rodando, então, 200 km de velocidades acima de 110 km por hora. Isso aqui não é fora da realidade, depende realmente da gestão que você faz. Se você faz tiros muito longos, isso aqui é muito maior, mas pensando em 10%, nós temos aqui então um custo de 22% a mais no seu consumo. Isto representando então, a sua média aumenta de 10 para 12,2, que representa 105,57 o seu custo a mais nessa diferença. Isto então, num ano de 20 veículos, nós estamos falando de mais R$ 25.337 de custo, pensando na velocidade. E veja que aqui a gente está falando de um outro formato, de um outro custo que não tem nada a ver com o motor ocioso. As duas coisas podem estar acontecendo na sua gestão facilmente. O veículo fica parado meia hora lá no almoço, no cliente, várias paradas curtas e gera então meia hora de parado com o motor ligado e ele vai e acelera para chegar até o seu cliente, até o seu fornecedor, até o seu atendimento. E isso não impacta um ou outro. Então as duas contas se acumulam, mas tem mais uma conta que a gente tem que conversar, que é quanto que você acha que esse seu veículo poderia realmente fazer de média, que seria aqui diferente, que é a próxima aba aqui pra gente conversar. Essa tabela ela pensa um pouco diferente, ela não é realmente o que você está custando, e sim quanto que você está projetando de melhoria. Quanto que o seu veículo está fazendo hoje e quanto que você acredita que ele consegue fazer. Vamos aqui porque você vai entender melhor. Então você tem hoje uma média de 10 de consumo, você tem um custo então mais ou menos de 1.288 e num custo da frota mais ou menos em torno de 25 mil. Se nós pensarmos em 20% de melhoria, o seu veículo está fazendo 10, ele passa para fazer 12. Existe facilmente essa conta aqui, mas não vamos colocar 20, vamos colocar 10. O seu veículo está fazendo 10 e vai fazer 11. 1 litro a mais que ele vai estar melhorando neste consumo. Quanto que isso aqui representa de economia por mês? Uma redução mensal você vai ter já de R$ 117,09. Esse já é o seu custo por mês a menos que você vai ter com 10% de melhoria. Isso na sua frota representa R$ 2.341 de economia gerada com 10% somente de melhoria no seu consumo. E num total então do seu ano, você vai ter R$ 28 mil de economia gerada no final de 12 meses desses simples 10% que você vai estar melhorando. Veja como isso realmente impacta na sua gestão. E novamente, você vai já ter melhorado, por exemplo, a sua velocidade, melhora na sua média. Se você não está mais ficando com o motor ligado, melhora na sua média também. Tudo isso impacta. E assim, você consegue entender realmente onde é que são os pontos. E se, vamos dizer, a gente zerar os outros dois, só esses 10% aqui já paga muitos investimentos, já paga muitas melhorias que você pode estar gerando e realmente monetariamente estar resolvendo os seus problemas. Esse é o legal dessa tabela. Você pode realmente zerar o resto, ou fazer só um, ou fazer só o outro, que já representa muita coisa. São gastos realmente impactantes na sua gestão. Mas a gente ainda vai falar agora do resultado. Como é que você mostra isso aqui, ou como é que você entende todos esses dados juntos? Olha só. Então a gente chega na última tela, que é a de resultados. Como é que você vai projetar exatamente essa informação e qual que é o seu objetivo realmente com essa gestão? Então, quantos que você está de expectativa de realmente gerar melhoria e reduzir os custos que você viu anteriormente? Então, vamos lá para a tabela que eu quero explicar rapidamente. Ela tem a informação dos dados,
então o que você já colocou de informação anteriormente, os custos que a gente já está trazendo das outras tabelas aqui, então mensal e anualmente, e qual é a sua expectativa, quanto que você acredita que vai conseguir de retorno, melhorando a sua gestão e de economia em cima dessas projeções. E aqui eu coloquei 30% porque é perfeitamente possível você ter essa economia. A gente está falando aqui de excessos, são coisas que não deveriam estar acontecendo, que você não deveria ter esse custo e que você está reduzindo 30% somente dessa informação. É uma redução muito razoável e perfeitamente plausível, e você pode exatamente pensar aqui, se o seu número for muito alto, em 100%, se você quiser fazer essa projeção, ou se você reduzir 50%, quanto que ficaria. Mas eu vou colocar então aqui 30%. Nós vamos ter R$3.000 mensais de economia gerada e R$44.000 de economia anual gerada com essas melhorias. E esses dados são perfeitamente possíveis de serem alcançados. Você pode realmente ter essa economia, é que realmente isso é dinheiro a menos gasto. Então aqui, geralmente você vai estar investindo esse dinheiro em outros equipamentos, em outros desenvolvimentos e realmente está melhorando a gestão da sua frota. Ele é um custo que não vai ser feito, que hoje você tem e que amanhã você não vai ter. E é óbvio que a gente não está falando aqui de 3 pontos que tem aqui nessa tabela também, que é a hora extra, a gestão de manutenção e a improdutividade. Quanto que o seu veículo está deixando de produzir quando ele fica parado com o motor ocioso, ou parado desligado, mas onde ele não era para estar parado e que você não está vendo. Quanto que ele está custando de manutenção corretivas e preventivas, como é que está essa gestão, que você pode realmente fazer essa conta também, e também a parte da hora extra. Quanto que o seu veículo está rodando à noite, que ele já deveria ter chego e não chegou, quanto que ele está realmente rodando finais de semana, tendo um custo a mais com horas extras, porque você não está olhando essa produtividade dele e não está melhorando esses dados de gestão. São 3 pilares que também são fáceis de serem resolvidos e serem identificados e que eu quis trazer aqui também como um alerta para você entender sobre a sua gestão. E o legal é que a tabela ainda disponibiliza aqui do lado direito a informação para você ter exatamente esses grupos. Você pode projetar e ir anotando aqui essas economias que serão projetadas. Então aqui tem um exemplo, né, com 6 caminhões e 5 carros. E depois até imprimir essa tabela de qual é a economia que você vai estar gerando com essa melhoria na gestão da sua frota. Ela já tem tudo pronto aqui para você acompanhar e desenvolver esses dados. E para encerrar então, uma dica bônus. Pegue essa tabela que você acabou de fazer, o resultado que você está projetando e compare com o orçamento que você tem sobre uma tecnologia que você quer implantar para trazer esse resultado. Porque eu tenho certeza que a tecnologia que você vai colocar para fazer essa gestão vai ser muito mais barata do que o resultado que você vai alcançar. E somente nessa diferença você vai estar pagando e ganhando dinheiro realmente com essa melhoria na gestão da sua frota. Essas tecnologias de gestão de frotas, elas são muito baratas para os resultados que elas alcançam. Você fazer essa gestão, você ter esses dados e esse objetivo é o seu primeiro passo para realmente estar conseguindo melhorar a gestão e estar trazendo esse resultado para a sua empresa. Vou deixar o link da tabela aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário para você acessar. Vou estar deixando aqui outros 2 vídeos sobre gestão, sobre automatizações para a gestão de frotas. E por hoje é isso, pessoal. Até logo e um abraço.